Sustentabilidade. Uma definição teórica nasceu há 20 anos atrás, né, do nosso encontro no Rio de Janeiro, a Rio 92, que a sustentabilidade é o desenvolvimento que atende às necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Então, pela própria definição e pela palestra do Dr. Haroldo de Matos, nós já verificamos que nós estamos exercitando, nesse momento, políticas de insustentabilidade. Aí está a definição. Se nós estamos consumindo 50% a mais daquilo que não podemos mais repor, não estamos pensando nas nossas gerações futuras. Próximo. Esse desenho, para mim, é a definição mais clara de sustentabilidade. São 3 círculos secantes. Sustentabilidade é a questão social, a econômica e a ambiental. A sustentabilidade só se dá exatamente no eixo dessas 3 interseções. Isto é, quando se harmoniza o desenvolvimento econômico, o social e ambiental. Fora da cor marrom, nós temos desenvolvimentos suportáveis, viáveis e equitativos, que vai variar a função das interseções dos 3 grandes círculos, o social, o econômico e o ecológico. Quando o social intersecta o econômico, há uma equidade, né, com a palavra que todos nós políticos buscamos, né, Gilberto? Equidade. Quando o ecológico corta o econômico, é um investimento viável. E quando o ecológico e o social estão compatíveis, diz que ele é suportável. Mas esse ideal aqui, nós não estamos nem tangenciando. Nem tangenciando. Nós não temos desenvolvimento sustentável sob hipótese alguma. Vamos em frente. E, caralho, se nós temos mudanças climáticas efetivas, né, as catástrofes são sempre muito mais destruidoras, até porque a população cresceu em função exponencial. Eu brincava até ali com o Gilberto, dizendo que o maior afrodisíaco do mundo, segundo a sua palestra, é a energia fóssil. Porque, a partir dela, a população saiu de 1 para 6 bilhões de habitantes. Mas as catástrofes são também em função do tamanho dessa população. Próximo. E as catástrofes? Quase sempre, né, ocorrem quando nós não respeitamos, né, as regras básicas de conviver em harmonia com o nosso meio ambiente. Quase sempre, né? Porque tem determinadas catástrofes que, independente da gente, vão acontecer. Se caiu um meteorito aqui agora, não dependeu do nosso comportamento. Próximo. Mas vamos ver aqui alguns exemplos concretos. Em termos de usina nuclear, né, os impactos ao ambiente natural da Three Mile Island em 79, o de Fukushima no Japão em 2011, da Chernobyl na Ucrânia em 1986. Isso tudo derivado de energia nuclear. E mesmo assim, nós temos usinas de Angra 1, 2 e 3, situada em regiões sujeitas a instabilidade geológica, geotécnica fortíssima, que são as encostas, né, de Angra dos Reis. Quem trafega pela BR-101 sabe disso. Então, o que podemos esperar? Além do mais, está às margens do mar. Volta ali.
lindo e maravilhoso, né? Combinado com todo mundo, que a encosta não vai escorregar, que o mar não vai ficar revolto, que não vai ter tsunami, combinado com todo mundo, né? Mas não combinaram com os russos. Vamos lá. Esse aspecto da radioatividade, próximo. Essas mudanças climáticas produzem enchentes e deslizamentos, ou produzem grandes queimadas. E queimadas, né, também produzem grandes catástrofes, porque dizimam nossas áreas verdes e na sua propagação, muitas vezes, atingem as comunidades vizinhas. Enchentes e deslizamentos, tivemos aqui de 11 e 12 de janeiro de 2011, a catástrofe da região serrana. E é sabido por todos, né, que essas mudanças climáticas também estão provocando o aumento do nível dos mares. E nós temos, né, o nosso estado, eu estou agora focando no estado, todo cortado pelos nossos oceanos. E, mesmo assim, fazendo grandes projetos nessas orlas. Próximo. Além disso, nós temos um crescimento urbano totalmente desordenado. Uma ocupação inadequada do solo. Uma ocupação absolutamente irregular das margens dos rios e das encostas instáveis. Todo mundo sabe disso e muito pouco é feito. E é evidente que com isso, quando os eventos extremos acontecem, as catástrofes se exponenciam. Dar incentivo fiscal para prédio verde é absolutamente polêmico, porque não devia ter incentivo, devia ser uma obrigação. Incentivo a gente devia dar para as indústrias de reciclagem. Por exemplo, a indústria de reciclagem de plástico, ela é, Haroldo, bitributada. Cidadão que vai vender uma cadeira de plástico, ele compra a garrafa PET, imagine por tonelada, que já foi tributada. Aí faz lá uma cadeira dessas garrafas PET. Quando vai vender, ele não tem nenhum desconto do tributo que estaria incluído na tonelagem que ele cobrou. Então ele é tributado 2 vezes. Só a indústria da reciclagem tem essa bitributação, não tem crédito tributário para ela. Todas as outras indústrias têm. E a gente está aqui no Rio Centro, falando de coisas tão importantes, mas não resolveu até hoje a bitributação da indústria da reciclagem. Bom, outros exemplos de ocupações que podem levar a catástrofe. Falei ali a ocupação das margens dos rios. Você altera as morfologias das cidades de uma forma violentíssima e não quer que isso tenha preço. Eu botei aqui o exemplo do canal do Jardim de Alá, Ipanema e Leblon, que as areias do Leblon vão todas embora, porque o vento muda de direção, joga para dentro do canal. Os caras, historicamente, dragavam do canal, botavam no caminhão e levavam embora. Aí você tem que trazer areia de outro lugar para engordar o Leblon novamente. Isso sem fim, porque alteraram brutalmente uma morfologia sem considerar o meio ambiente na sua totalidade. E a exploração petrolífera. Agora mesmo com o pré-sal, nós temos tecnologia suficiente para explorar petróleo no pré-sal, mas não temos tecnologia para corrigir os acidentes que lá acontecem. Essa que é a grande questão. Se um poço do pré-sal começar a vazar, o que se faz? Não tem tecnologia dominada para isso? Vamos em frente. Aí uma fotografiazinha do canal Jardim de Alá, né? Leblon está à direita e Ipanema está à esquerda, ao fundo a Lagoa Rodrigo de Freitas. Próximo. Nós temos uma insuficiência, uma inadequação, uma inexistência de planejamento
uma ausência de regulação no sentido de prever e agir quando as catástrofes acontecem. Nosso sistema de defesa civil não é sistema de defesa civil. Nós temos um sistema de acudir às catástrofes, porque a União, o Estado e os municípios não têm nenhuma articulação, independente de governo. Tem uma catástrofe, o ministro do interior de plantão vai pegar um avião, vai para o tal estado, que vai pegar um helicóptero, vai sobrevoar, que vai liberar um recurso, e isso vai sempre se repetindo. Mas articulação para fazer as coisas antes de acontecerem, inexiste. E uma ação fiscalizadora negligente e deficiente, ainda sujeita ao populismo dos políticos. Então, tenho todo o direito de falar mal de mim. Populismo dos políticos que muitas vezes incentivam as ocupações irregulares, a ocupação de áreas de risco. Veja aqui pela foto. O rio está lá e as casas estão todas dentro do rio. E a gente vê isso aos milhares no nosso estado, sem sair do estado. Então, causas institucionais e políticas disso. Leniência política dos poderes constituídos, inorganicidade institucional. E uma questão que eu venho me debatendo há anos, já fiz até emendas no orçamento do Estado, já foi aprovado, mas também nada acontece. Inexistência de centro de prevenção de catástrofe. Tinha que ter no Brasil, com derivação nos estados, pessoas que passassem 24 horas por dia, ligadas com as universidades do Brasil e do mundo, só pensando em como evitar as catástrofes e acudi-las. Mas a catástrofe em todas as áreas, quer seja das chuvas, quer seja das queimadas, quer seja do petróleo, quer seja de derrame de combustíveis tóxicos, etc, etc. Fiquei animado, deputado Gilberto Palmar, depois da catástrofe da região serrana, quando o ex-senador Aloysio Mercadante fez um discurso dizendo que ia criar um centro de prevenção à catástrofe. Eu me lembro bem que ele fez discurso, mas já trocou de área, ninguém mais fez esse discurso de novo. A consequência dessa ineficiência é transbordamentos de rios, enchentes urbanas, deslizamentos de encostas, acidentes diversos, perdas materiais e perdas de vida. Próximo. Olha que foto. Comum, né? A gente está toda hora vendo isso. Não são poucas vezes. Só volto, senão eu sou obrigado a terminar. Eu queria fazer um último comentário, porque a gente bota aqui só para a gente nos orientar. Eu ainda tenho, Geisa, 5 minutos, antes de passar para a Tereza. A Geisa já foi até embora. Eu não estou patrolando meio teu, mas eu acho que eu tenho 5 minutos. Eu queria pegar um aspecto seguinte. O problema ambiental do mundo é um problema econômico, basicamente. Processo produtivo não nos serve mais e a sociedade de consumo que nós vivemos não nos serve mais. Isso o Haroldo tem razão. Isso nasce lá de 20. Com Taylorismo, com Ford, etc. Enfim, com Keynes, etc. Mas hoje, esse processo não nos serve mais. Se a gente não muda isso pela economia, a gente vai ficar chovendo no molhado. Porque se o documento vai sair da Rio +20 está em aberto exatamente por causa das questões econômicas. Quem lê o jornal O Globo hoje vê que a discussão é vamos eliminar a pobreza. Os Estados Unidos quer que bote-se uma palavra. Vamos eliminar a pobreza extrema. O que está se falando aí? De dinheiro, de economia. A economia está atrás de tudo. E a estrutura organizacional do Brasil e de outros países do Rio de Janeiro, com secretaria do ambiente, para analisar impactos isolados
dos investimentos da indústria marrom já não funcionam mais. É mentira dizer que esses EIAs-RIMAs estudam a sinergia dos impactos. Não estuda sinergia nenhuma. E quem decide se o investimento vai ser aprovado ou não são os governos que tiverem de plantão. Essa é a verdade. Quem é que estudou? Não sei se está no texto do PNUMA não vai estar, o impacto no meio ambiente da gente ter aprovado a Companhia Siderúrgica do Atlântico, o Porto do Açu com 2 prováveis siderúrgicas, a fábrica da Nissan, a ampliação da fábrica da Peugeot Citroën e a redução da alíquota de IPI em cima dos automóveis. Quem é que estudou essa sinergia e o impacto disso, sob o ponto de vista de sustentabilidade? Ninguém. Todo mundo, vamos gerar emprego e renda. E os benefícios fiscais das siderúrgicas, fábricas de automóveis, que é a indústria marrom, são imensos, que não serão jamais revertidos a nosso favor, serão contra a sociedade. Então, se a gente não conseguir mudar essa visão, e aí não é crítica específica a um governo ou outro, não, porque são a todos. Se você não muda essa visão, você não muda a concepção do que seja de verdadeiramente sustentabilidade. Agora eu vou passar aqui a nossa debatedora, que eu acho que eu já estou estourando meu prazo. Eu queria agradecer o convite da Escola da Rocha de participar dessa construção, que eu acho que é uma construção de consenso. Vários aqui falaram sobre o papel da educação no sentido da utilização do recurso natural. É educação na teoria e na prática. E a prática é conduta. E a prática é padrão de consumo e padrão de produção. Então eu quero começar por aí, até que a minha intervenção vai ser, espero, objetiva. Hoje praticamos, eu quero pegar um gancho na palestra do deputado Luiz Paulo. Deputado, ele ainda não será. Desculpa. É um palestrante anterior. Praticamos pelo consumo excessivo à insustentabilidade. Como mudar padrões de produção e consumo? Combate ao consumo excessivo. E aqui me permita discordar de algo que já foi estudado. Elevar o valor da tarifa de consumo de bens essenciais, como água e eletricidade, ela penaliza o mais pobre brutalmente. Eu não acho que seja por aí. Não, é só um debate, eu só vou provocar o debate. Tem tarifa social da água. Tarifa social da água já é um conforto. Agora, além disso, que eu acho que com planejamento e gestão, e limites, e fiscalização, e penalização, aí a gente consegue conversar. Então, planejamento fundamental. Agora, podemos nós planejar no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade? Podemos, porque já fizemos. Quando é que a gente esqueceu? Não sei. Meu tema não é história, meu tema é urbanismo e meio ambiente. Mas que certamente nós esquecemos de parte disso, esquecemos. Se nós vamos trabalhar com planejamento e gestão, nós vamos precisar de bases de dados adequadas. E nós vamos precisar voltar para a dimensão territorial do planejamento governamental. Há como fazer políticas, eu chamo de políticas técnicas, né? Quer dizer, políticas, programas de educação, saúde, habitação, transporte, sem ver o território. Pior que há, né? Porque muitas são feitas, mas não deveriam. Em algum momento se fez diferente, até algum momento se fez diferente. Olhar que território estamos atravessando, que tipo de geomorfologia, de subsolo, de encostas, porque é aí que a gente vai falar de desastre, das ocupações, levando em conta a geomorfologia e o planejamento que não seja só de regulação de gabarito, mas que identifique. Nós já tivemos um zoneamento ecológico e econômico, e antes do zoneamento ecológico e econômico, em alguns estados do Brasil já se planejou a gestão compartilhada de bosques. Rio Grande do Sul foi o primeiro a começar com isso. Tudo bem, tinha uma cultura de origem alemã que já fazia isso desde a Liga Asiática, desde o século XII, na Europa. E aí vieram para o Rio Grande do Sul e passaram a fazer. Gestão compartilhada de bosques, de nascentes, eram municípios vizinhos. Aí o começo, né, isso na década de 30.
Então, isso é um começo, é um embrião de uma gestão consorciada de recursos naturais. Que isso se materializou em vários estados. Água é um, educação é outro, saúde é outro. É o princípio de algumas regiões metropolitanas mais recentes. Elas surgem dos consórcios de origem. Então, eu acredito, aí de novo me permita discordar, o palestrante anterior, entendeu? Eu acredito que está havendo uma mudança. Agora, ela não tem manchetes, mas está acontecendo, estão acontecendo várias mudanças em vários locais. E eu acho que a tônica é essa colocada pelo deputado Luiz Paulo, ou seja, é o consumo excessivo, é uma pegada espacial, é uma necessidade de mudança de padrão. Eu peço desculpas, eu tive uma crise de bronquite segunda-feira, a minha voz está acabando. Mudança de padrão de consumo e de produção. Padrão de produção que utilize recursos nos limites possíveis para aquela região. E eu vou ilustrar. Dá para botar uma indústria de cervejaria em área de escassez hídrica? Cultivo de frutas para a produção de sucos? Fruta, determinadas frutas cultivadas, é água engarrafada pela natureza. Então, o planejamento regional e o planejamento urbano tem que estar casadinhos. Casar, sobretudo, por exemplo, com a região serrana. Ou casa, ou o divórcio é catastrófico, literalmente. Nos compete a alusão. E é catástrofe com muitas perdas de patrimônio que podem nunca mais ser repostos. Então, sem planejamento, ocupação irregular e inadequada, áreas de alta fragilidade ecológica, catástrofe com perdas irreparáveis. Acabou. Com planejamento, densificação em áreas adequadas. Se for uma pastilhazinha, eu vou amar. Eu agradeço. Diversificação de usos, e aí em usos, entendam, usos produtivos, eu vou chamar de uso produtivo, funções produtivas praticadas numa região. E usos em termos de consumo praticados naquela região. Beleza. Diversificação de escalas espaciais. O que eu chamo de escala espacial? Em termos viários, a estrada grande, a estrada pequena e a estrada local, bem de rede de acessão. Escalas de capital, negócio grande, negócio médio, negócio pequeno. O negócio vicinal, o negócio local é importantíssimo para formar centralidade. Diversidade de morfologia. Por exemplo, de novo na região serrana, dá para a gente reassentar populações só em áreas novas, vai ser um custo brutal de urbanização. Pode-se reassentar em áreas que já estão consolidadas, já têm urbanização, e densificá-las, alterar a morfologia do local, permitir prédios de 4 andares. Mas isso exige uma espécie de consórcio, de consenso entre municípios, que isso vai entrar em plano diretor. Por isso que eu digo, tem que juntar o plano urbano e o plano regional. Eles têm que começar a se conversar para alterar essa pegada ambiental dos usos praticados dentro da cidade e nas suas áreas rurais. Então, eu falei densificação, diversificação, polinucleação, fortalecer a ideia. Olha, valeu, aliviou. Fortalecer a ideia de uma micropolinucleação, mesmo em cidades menores. É só ficar contente na respiração desse ano. Polinucleação. Então, você ter centralidades locais. Se nós vamos densificar, mesmo municípios do tamanho de Friburgo, Teresópolis, como forma de você trazer, assentar a população, você vai ter que ter núcleos de bairros mais consistentes. Você vai ter que ter uma diversidade social. Então, a diversidade econômica tem que ir junto. Padrões, quer dizer, lojas com padrões diferenciados de consumo. E usos destinados com destinações diferentes também. E essa polinucleação tem que ser articulada. Senão é bairro para exílio. Eu já estou acabando. Integração, portanto, de procedimentos de planejamento e de gestão desses vários recursos. Da erosão, quer dizer, erosão não é recurso, é fragilidade ecológica, mas do solo para uso rural, do solo para uso urbano,
A gestão tem que estar articulada com as várias funções produtivas praticadas e com esses padrões de consumo. E a prevenção, como disse bem o deputado Luiz Paulo, nós não temos sistema de prevenção. Nós não temos nem sistema de defesa civil. É um socorro na solidariedade. Quem subiu na época das cheias, das enchentes, do desastre da Serrana, a solidariedade era muito maior do que a organização. As pessoas se batiam. Se batiam no sentido, isso aqui que eu faço. Tinha gente muita para prestar ajuda, mas não sabia que ajuda prestar nem aonde. Porque não havia um plano. Então, voltando. Nós temos uma pegada espacial que está maior do que o tamanho do planeta, como bem colocou o Haroldo. Nós estamos com um consumo excessivo e com todos os riscos de catástrofe, como bem apontou o deputado Luiz Paulo. Então, nós temos que trazer à frente a manchete, planejamento e gestão adequados. O papel do poder público nesse planejamento, o papel da legislação nesse planejamento, fundamental. Da fiscalização com o apoio da sociedade, fundamental. E da parceria com o setor privado, consciente e educado, porque olha, não dá para ver ninguém como bandido em hora nenhuma. Eu sou a favor de educação é para todos. E conscientização também na ação. Fundamental. Pronto, aqui seria. Bom, só aqui um comentário só para concluir. Outro dia, Haroldo, eu participei de um debate numa comissão lá da Assembleia, discutindo o Pacto Federativo com a deputada Aspásia Camargo. Não sei se outros deputados estiveram presentes, mas tinha inclusive parlamentares da UNAL e de outras unidades da federação. E eu lá dizia o seguinte: o Congresso Nacional é obrigado, por decisão do Supremo Tribunal Federal, até 31 de dezembro desse ano, rediscutir os indicadores que redefinirão a participação de cada unidade federativa nos recursos bilionários do FPE, do Fundo de Participação do Estado. Por que não incluir um indicador verde? Porque qual é a vantagem que tem o Acre, o Pará, o Amazonas, que são o nosso pulmão respiratório, e manter aquilo inteiro, se aquilo não dá retorno? Então tinha que também, no molde do que foi já criado o ICMS verde, ter o FPE verde, quer dizer, entrar um indicador para dar uma compensação para que esses recursos naturais fossem mantidos. Eu acho que nesta área tributária, porque eu volto, ninguém abre mão dos seus ganhos se não tiver uma questão econômica forte atrás. Eu acho que a questão ambiental hoje é uma questão de necessidade. Então eu acho que na área tributária, se o país, os estados, pudessem dar novo olhar, nova dimensão, a gente podia ter ganhos mais efetivos para a própria economia verde. Então eu acho que uma questão como essa também podia nascer aqui dentro do seminário. Porque eu volto a dizer, todo mundo só festeja a implantação de uma indústria marrom. Siderurgia, de todas as marrons, é uma daquelas, carvão mineral, minério de ferro, alto forno ligado 24 horas por dia, a água que dali deriva, e felizmente hoje ainda se aproveita a energia gerada, né? E ela é o sustentáculo da construção civil e da indústria automobilística, entre outras questões. Então, acho que já tem bastante tema polêmico, eu paro por aqui. Tem debate, alguma coisa? Não? Bom, está aberto para o Nós vamos desfazer a mesa. O próximo debate é o deputado Robson Leite e o
o ator Bem-vindo Siqueira. Vão falar sobre sustentabilidade e cultura. A deputada Aspásia Camargo acabou de avisar, está a caminho.